Saudações eremitas, bem-vindos de volta ao primeiro vídeo nosso aqui de perguntas e respostas. Caso você tenha caído meio que de paraquedas aqui nesse vídeo, no vídeo passado, da semana passada, que foi uma espécie de aviso paroquial, onde eu conversei um pouco mais com vocês sobre as novidades que vão ocorrer agora em 2020 aqui no canal, eu falei que agora sempre terão um vídeo por semana, de certeza, e é um vídeo de pergunta e resposta, um vídeo onde eu vou pegar as perguntas, as dúvidas de vocês e vou responder aqui em vídeo. Também, eventualmente, vai ter um vídeo a mais por semana, que é um vídeo para falar sobre algum tema específico, algum vídeo um pouco mais prático. Então esse é um pequeno quadro do canal que eu estou estreando agora, primeira vez que eu faço. As perguntas, como eu havia dito, elas são enviadas lá no meu Instagram, nos stories. Semanalmente eu vou estar abrindo o box de perguntas lá para que vocês possam enviar a dúvida de vocês, e aí eu vou trazendo essas dúvidas para cá. Vale lembrar que algumas perguntas um pouco mais complexas, ou que eu achar que rende assunto para um vídeo inteiro somente sobre aquela pergunta, eu vou estar deixando essa pergunta em stand-by por um tempo e responder, assim, primeiramente dar ênfase às perguntas que são mais fáceis ou mais tranquilas de se responder. Por quê? O objetivo desse quadro é fazer uma coisa um pouco mais prática, mais rápida. Então eu não pretendo fazer vídeos desse quadro que sejam maiores de 20 minutos, por exemplo. Então vídeos de 15 a 20 minutos para responder alguma coisa mais fácil. Perguntas que eu receber da parte de vocês que forem um pouco mais complexas, ou como eu falei, que rendam algum conteúdo único, um vídeo único sobre aquele assunto, eu vou estar deixando para numa outra hora, em outro momento, trazer um vídeo somente sobre aquela pergunta, um vídeo mais elaborado, com mais profundidade sobre aquele tema em específico. Eu também vou estar agora, a princípio, respondendo por ordem de chegada dessas perguntas, para não ficar muito bagunçado. Então acredito que eu não vou conseguir responder todas as perguntas que foram enviadas na semana passada hoje, porque foram bastante perguntas mesmo, então eu vou tentar responder pelo menos metade. Na semana que vem eu respondo a outra metade também, e aí depois novamente eu abro um novo box de perguntas. Quando todas essas aqui já tiverem sido respondidas, eu abro um novo box, vocês colocam suas novas dúvidas e eu vou trazendo para cá para responder. Certo? Então é isso, sem mais enrolação, vamos lá para a primeira pergunta. Bom, vamos então para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta foi: quais são os perigos de se trabalhar com anjos e daimons? Uma pergunta muito boa, inclusive, que renderia aí um vídeo um pouco mais longo, mas como foi a primeira pergunta, eu quis trazer mesmo assim, ainda que seja para responder de maneira um pouco mais breve, mas provavelmente vai ter algum vídeo um pouco mais aprofundado sobre riscos, de modo geral, de magia cerimonial, seja para a Goécia, seja para magia angelical ou magia planetária. Bom, vamos começar primeiro falando a respeito da magia angelical. De um modo geral, os anjos eles não oferecem riscos para quem está invocando eles, porque o papel basicamente dos anjos é justamente auxiliar a humanidade dentro das nossas necessidades e dentro do processo de evolução pessoal e espiritual. Então, até esse ponto, de um modo geral, os anjos não oferecem riscos, mas é claro, como todo sistema de magia, existem pré-requisitos para se trabalhar com anjos, sejam anjos ou sejam arcanjos. O primeiro pré-requisito, sim, na minha opinião, claro, além de todo o embasamento teórico do sistema em si que você está praticando, é a questão do respeito e do bom senso em si. Eu acredito que nenhum anjo, em hipótese alguma, ele vai te causar algum mal, vai te oferecer algum risco, desde que você o trate com respeito e, enfim, tenha consciência de que o ser que você está invocando é um ser de uma energia divina, então você precisa tratá-lo e precisa elaborar os seus pedidos de acordo com esse tipo de padrão de vibração, certo? Sobre as questões dos riscos de se trabalhar com Goécia, quais os riscos aí que os daimons podem oferecer para quem o está evocando. Inúmeros. Em termos de Goécia, infelizmente a gente não pode dizer que é que nem a parte angelical, que os daimons eles não oferecem riscos ao magista. Claro, não estou generalizando, tem muitos daimons, tem muitos espíritos da Goécia que eles realmente não possuem uma natureza hostil, têm uma natureza até que benevolente, tão benevolente às vezes quanto um anjo. Sim, existem alguns poucos, mas existem sim, dentre os 72 espíritos da Goécia. De um modo geral, vai variar muito com a entidade que você está lidando. Tem entidades que são neutras, então vão te fazer mal somente também numa hipótese onde você os tratar sem o devido respeito. E tem algumas entidades que a natureza delas em si já parte para um lado um pouco mais primitivo. Então, independente de tratamento respeitoso ou não, a tendência maior é que eles sempre queiram, de alguma forma, te prejudicar, porque não gostam de ser evocados ou simplesmente têm um ódio alimentado pela humanidade. Então tem espírito que não gosta de ser evocado, não gosta de ninguém, mesmo que seja tratado com respeito, e esses vão sim, eventualmente, podem oferecer
algum tipo de risco para o magista. Mas é uma questão já, como eu disse, um pouco mais extensa, porque isso vai variar de acordo com a capacidade de proteção que o magista tem, vai variar de acordo com a autoridade espiritual que o magista tem, mas de um modo geral, como eu disse, infelizmente para a parte da Goécia a gente não pode dizer que todos os espíritos da Goécia eles não oferecem, né, perigo àqueles que os evocam. Então, a depender da entidade que você estiver lidando, como eu disse, eles partem de uma essência, de uma energia um pouco mais primitiva, e é imprevisível, como você lidar com um animal selvagem. Você não sabe quando ele vai te devorar, você não sabe quando ele vai ficar, né, tranquilo na sua presença. Então, vocês devem ter a dúvida de como que acontece isso. Uma coisa que eu sempre devo avisar, uma coisa que eu sempre falo para alguns alunos, inclusive, não se preocupa com o momento da ritualística, né, quando você está lidando com daimons em si. Porque o pessoal fica preocupado se vai acontecer alguma coisa de ruim, né, com ele dentro do círculo mágico. O momento em que é menos provável que o espírito te faça algum mal é durante a ritualística. Então, se o espírito quiser realmente te prejudicar, se ele realmente quiser, sei lá, promover algum tipo de retaliação em relação ao modo como ele foi tratado, normalmente não vai ser durante a ritualística. Claro, existem tentativas de se fazer dentro da ritualística, mas se um espírito ele realmente quiser te prejudicar, ele não vai prejudicar no momento da ritualística, porque é aquele momento onde você está menos vulnerável, por assim dizer. Então ele vai procurar um momento onde você está mais vulnerável. E esse momento de maior vulnerabilidade é no momento do seu dia a dia, quando você está fazendo qualquer outra coisa, né, da sua rotina, que não seja o trabalho mágico em si. Por isso que eu disse, vai depender muito da sua capacidade de se proteger, da sua autoridade espiritual, porque magia não é somente dentro do círculo mágico, não é ali só no momento, né? Para aqueles que, né, que querem ser aí, magistas de evocação ou invocação, você tem que ter a consciência de que isso vai se refletir em todos os outros âmbitos da sua vida. Então, por exemplo, você está lidando com uma entidade um pouco mais agressiva, como um daimon mais agressivo, você vai ter que cuidar disso não só no momento da ritualística, mas fora da ritualística também. Então é uma coisa que você precisa estar sempre, né, de guarda alta, e nunca pode deixar a sua guarda baixa, nunca pode perder o compromisso com a espiritualidade no sentido de não abandonar suas práticas de purificação, não abandonar suas práticas de proteção, não abandonar suas práticas de elevação vibracional. Como eu sempre falo, magia não se pratica, magia se vive. Certo, a próxima pergunta foi o seguinte, sobre a aparência dos anjos e como que é, né, a aparência dos anjos ou arcanjos. Uma pauta muito interessante, porque muita gente ainda tem uma imagem, né, criada na mente da aparência dos anjos que é um estereótipo, né, um estereótipo mais cristão. E é bacana porque acho que isso vai acontecer eventualmente, hora ou outra, com qualquer praticante de magia angelical, que é se surpreender de como que é a real aparência de um anjo, que normalmente é bizarro, é completamente bizarro, não tem outra palavra para descrever a aparência de um anjo, como ele aparece na sua tela mental, a não ser bizarro. Vou fazer uma indicação de leitura do capítulo Ezequiel 10 da Bíblia, né? Ezequiel capítulo 10, não lembro agora exatamente qual o versículo, mas leiam Ezequiel 10, lá tem uma pequena descrição, né, de como que é a aparência de um anjo, que no caso vai depender muito do tipo de anjo em si. E também varia, eu, por exemplo, já chamei o mesmo anjo, o mesmo arcanjo em diferentes dias e cada dia ele apareceu de uma forma diferente. Então é completamente variável, mas normalmente são formas híbridas, ou seja, metade humano, metade animal, ou formas que você não consegue identificar exatamente traços, por exemplo, de um rosto, alguma coisa, às vezes é somente um contorno de luz, ou somente uma esfera de luz. O mais comum é a esfera de luz, para quem vai começar na magia angelical, está começando, que ainda eventualmente também pode não ter uma mediunidade bem desenvolvida para perceber algum tipo de imagem, né? O mais comum de se enxergar é a esfera luminosa, então ele se apresenta apenas como uma manifestação de luz pura, apenas isso. E quando ele se plasma em alguma coisa, como eu disse, a maioria é em forma animal, seja um animal do nosso planeta em si, um animal que a gente conhece, ou um animal mitológico, como já aconteceu comigo. Acho que foi o anjo número 45, CLA. Ele apareceu para mim numa evocação anos atrás, quando eu estava meditando. Na tela mental eu vi uma fênix, né, um pássaro dourado, flamejante. Então eu concluí que era uma fênix, mas com certeza não era nada, né, que a gente encontra aqui no mundo normal. Mas que, por exemplo, tem alguns outros anjos que se apresentam de forma um pouco mais aceitável assim, dentro dos nossos padrões, né, humanos. Como, por exemplo, o Camael, em algumas ritualísticas, né, o arcanjo de Marte.
ele apareceu para mim como um cavaleiro, simplesmente um cavaleiro, né, montado num cavalo, com uma armadura vermelha, com uma espada flamejante, coisa que já é um pouco mais tranquilo. Mas Ezequiel 10 é uma prova de que mostra que é completamente fora do padrão a aparência dos anjos e arcanjos. Então, normalmente são seres com múltiplas faces, ou com vários olhos, e as asas em si cobertas com olhos, ou o corpo todo coberto com olhos, e esferas ou círculos que se movem dentro do próprio eixo. Se vocês procurarem pelas ilustrações também dessa passagem de Ezequiel 10, vocês vão ver que é bastante interessante como é ilustrado, né, a aparência dos anjos. Então, de um modo geral é isso, são formas híbridas ou formas de apenas luz pura, e animais mitológicos como um todo, pelo menos dentro da minha experiência. Não sei se outras pessoas já tiveram alguma percepção um pouco mais humana mesmo, né, dos anjos. Se o anjo apareceu assim com uma silhueta ou com a forma humana propriamente dita, e não necessariamente com, né, essas outras aparências aí que fogem um pouco do padrão, como a gente pensa, né, que é o padrão de aparência de anjos e arcanjos. Certo, dando continuidade aqui então, pessoal, me perguntaram também se eu tenho um projeto para fazer curso de magia planetária. Sim, além da mentoria que já acontece, onde lá eu ensino com ênfase na magia angelical, eu também ensino um pouco sobre magia planetária, que é a magia planetária através da invocação das inteligências. Mas existem, claro, várias outras vertentes de magia planetária, magia com espíritos olímpicos, entre outras coisas, né, talismãs e tudo mais. Embora na mentoria também fale um pouco mais sobre talismãs e pantáculos. Na verdade não é bem um curso, é um livro. Eu estou escrevendo um livro a respeito de inteligências planetárias, né, de como você realizar magia planetária com as inteligências. Então é um livro que acredito que nos próximos 3 meses, ou no mais tardar 4 meses aí para frente, ele já vai estar sendo lançado. Então eu estou pesquisando bastante, estou realizando bastante ritualísticas com as inteligências para reunir alguns relatos e alguns assim relatos de resultados e também de questão de aparência deles e tudo mais, para trazer um livro bastante completo, bastante dinâmico, né? Então, futuramente, para quem viu o vídeo da semana passada, onde eu falei também que eu pretendo trazer um novo formato de curso, né? Um curso por assinatura, onde você vai pagar mensalmente ali uma pequena parcela e vai ter acesso a várias aulas de diferentes assuntos, mas com ênfase na questão da magia cerimonial angelical. E aí nesse curso também vão ter alguns módulos sobre magia planetária, onde eu quero falar um pouco mais sobre as inteligências, sobre espíritos olímpicos, entre outras coisas, né, que envolve a magia planetária em si. Então nos próximos meses vai estar saindo esse livro aí. Ele vai sair provavelmente em e-book primeiramente, e depois também na versão física, beleza? Então aguardem aí qualquer novidade que for tendo a respeito desse projeto. Eu vou fazendo aqui também alguns vídeos aqui. Vai ter vídeo também de magia planetária aqui no canal. Tem a continuidade em breve do vídeo sobre pantáculos, né, que também engloba a magia planetária, e outras coisas que eu quero trazer também a respeito de correspondências planetárias. E vamos para a última pergunta aqui então, para finalizar o vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso hoje, pessoal. A pergunta que recebi aqui em seguida foi: qual o melhor anjo para trabalhar autocontrole, paciência e ego? Muito interessante mesmo. A questão do autocontrole e da paciência, eu vou recomendar o trabalho com um arcanjo, na verdade, que é o arcanjo Camael. Arcanjo Camael, que é o arcanjo da esfera de Gébora, né, que é a esfera da severidade, e a esfera de Gébora, ela traz virtudes como a disciplina e o autocontrole. Então é uma das virtudes, né, que englobam aí o planeta Marte, a esfera de Gébora. Então Camael, ele consegue te ajudar nesse quesito de paciência, de serenidade. Vocês devem se perguntar, pô, mas é o arcanjo da severidade, o arcanjo da esfera da justiça. Mas quem tem um real contato com Camael sabe que a energia dele é muito plena e realmente muito, assim, como é que eu posso dizer, que traz essa essência de paciência, traz essa essência de plenitude e de autocontrole. Então o arcanjo Camael é aquele que te ensina a controlar os aspectos negativos do elemento fogo. Os aspectos negativos do elemento fogo é a impaciência, é a questão da falta de autocontrole e tudo mais. Também, claro, você pode fazer um trabalho elemental, não precisa necessariamente trabalhar com um arcanjo, porque autocontrole e paciência são coisas, né, como eu disse, são faculdades do elemento fogo, então dá para fazer algum tipo de magia um pouco mais elemental para equilibrar o elemento fogo no seu corpo de energia. Mas o arcanjo Camael, como sendo um arcanjo do elemento fogo, ele também pode te ajudar no processo, né, de você adquirir virtudes como a paciência, virtudes como a disciplina e o autocontrole. A questão do ego é uma coisa complexa, tá aí uma coisa para se falar mais adiante em alguns vídeos aí.
O ego, normalmente, ele é trabalhado através de meditação, então não necessariamente através de uma invocação angelical, mas sim através de meditação. Mas se for para indiretamente trabalhar o ego no sentido de invocações angelicais, eu recomendaria qualquer anjo em que sua descrição mostra, né, que ele oferece ou que ele ajuda a desenvolver sabedoria. Porque, ao meu ver, na minha opinião, aquilo que realmente faz a gente ter controle sobre o nosso ego é a sabedoria. A sabedoria externa como um todo, mas principalmente a sabedoria interna. Então, autoconhecimento é a chave para a questão do ego. Então, como muita gente, né, diz por aí, o ego ele não pode ser morto, literalmente. Ou que não é assim muito vantajoso para a gente matar o nosso ego, mas controlar é algo vantajoso. Então, quando se trata de ego, é controlar ou ser controlado. E a única forma de você controlar o seu ego é através de um processo muito profundo de autoconhecimento. Então, você entrando em contato com algum anjo ou arcanjo que forneça autoconhecimento, vou recomendar aqui Arcanjo Cassiel, por exemplo. Eu sei que existem alguns anjos cabalísticos mesmo, que trabalham nessa questão de autoconhecimento, só que agora eu não me recordo o nome aqui exatamente. Caso eu recordar, eu vou deixar aqui na tela o nome, provavelmente aqui para vocês. Mas é isso, o ego é um trabalho interno, um trabalho de autoconhecimento e de meditação principalmente. E aí paciência e autocontrole são virtudes do elemento fogo, então você pode trabalhar com o Arcanjo Camael, que é um regente, né, do elemento fogo também. Bom, pessoal, então eu acho que por hoje é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui para não deixar muito extenso. As perguntas que eu não consegui responder hoje, na semana que vem eu vou estar respondendo. E aí depois, novamente, eu abro um box de perguntas lá no Instagram para vocês mandarem novas perguntas. Então, se você não me segue, o Instagram vai estar aqui em algum lugar da tela, na descrição também. E no mais é isso. Bons estudos a todos. Eu vou tentar o mais rápido possível trazer algum outro vídeo, seja essa semana ou semana que vem, de algum assunto aí que eu estou devendo, certo? Pra gente não ter somente esses vídeos aqui de pergunta e resposta, mas ter algum vídeo um pouco mais prático de algum tema em específico. Então é isso, boas práticas a todos, bons estudos e até mais!